Olá, tudo azul com você? Eu espero que sim. Estou chegando com mais um vídeo de notícias. Hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, estou cego, mas todos os dias estou aqui trazendo notícias para você. E você vai ver comigo a partir de agora. O TRE negou a transferência de domicílio do ex-juiz Sérgio Moro e agora ele não poderá ser candidato em São Paulo. Em Berlim, na Alemanha, um carro invadiu uma rua e deixou 30 feridos e um morto nesta manhã de quarta-feira. Número de pessoas sem ter o que comer dobra nos últimos 2 anos no Brasil. Essas e outras notícias você vai ver comigo aqui. Quero pedir para você deixar o seu like aí e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho das notificações, é claro, na opção todas, né? Deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. É muito importante você compartilhar esse vídeo para ajudar a gente a divulgar o canal. Se você tem a sua empresa e gostaria de contribuir conosco, eis a forma, né? Você pode anunciar a sua empresa, a sua marca, seja o que for. Você é vendedor, você tem um salão, você tem uma... Independente de qual seja o seu negócio, você pode divulgar aqui com a gente. Entre em contato com a gente pelo e-mail luiz.aral@hotmail.com. Esse e-mail também é o Pix aqui do canal, né? Então você pode anunciar com a gente. Faça, por exemplo, como a Master Pneus. A Master Pneus acredita no portal Ludoli. Aliás, olha, você está precisando trocar os pneus do seu carro? Então venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. Na Master Pneus você parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master Pneus está na Avenida Internacional em Pindoti, Porã, e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! 2 pessoas estão desaparecidas desde domingo passado na região amazônica. Um é um ativista dos povos indígenas, Bruno Araújo. O outro é o jornalista Dom Philip. Dom Philip, ele é de nacionalidade britânica e trabalha como jornalista no Brasil nas causas de defesa ao meio ambiente e aos índios. Eles estão desaparecidos desde domingo, como eu disse, e as autoridades locais ali, as entidades que trabalham com os indigenistas, né, cobram do governo mais atuação para localizar os desaparecidos, né? Bruno Araújo, por exemplo, já vinha recebido ameaças de pessoas ligadas ao minério, né? Pessoas ligadas ao garimpo e, e pessoas que desmatam, né? O desmatamento ilegal, cometem o desmatamento ilegal, né? Vinham ameaçando aí, principalmente o Bruno. Pelo menos esses são os registros aí divulgados pela mídia nos últimos dias. Esse desaparecimento repercutiu em todo o mundo, né? Nações estão cobrando iniciativas para localizar os 2 desaparecidos na Amazônia. As buscas acontecem no Vale do Javari e Matalaia do Norte.
e estão acontecendo de forma terrestre e fluvial. Segundo o procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, as buscas são incansáveis. Em entrevista hoje de manhã para a CNN Rádio, ele disse que as equipes da entidade estão incansavelmente no local fazendo essas buscas. E afirmou também que, diferente das demais autoridades que retornam à cidade, né, eles estão em busca incansável para encontrá-los e espera encontrá-los vivos. Elísio Marubou é o procurador da entidade. Ele disse que esses percursos aí, aonde acabou desaparecendo Bruno e Dom Philip, é um percurso normal, é um percurso comum, né? E Bruno, por exemplo, segundo ele, fazia esse trajeto quase todos os dias e monitorado quando ele estava na região. Segundo ainda o procurador, esse percurso é comum, mas tem histórico tem um contexto ali de violência, né, de ameaças, porque é um percurso de mata fechada, onde tem ali trabalho de garimpeiros, né, e de pessoas que que fazem, né, o desmatamento ilegal. Então, segundo ele, é um percurso comum, porém de grande risco. Mas eles estão confiantes que vão encontrar tanto o Bruno quanto Dom Felipe. Ainda sobre esse assunto, a polícia do Amazonas prendeu um homem que é suspeito, né, de participação no desaparecimento aí de Bruno, dos dois, né, de Bruno e de Dom Felipe. A notícia foi dada pelo jornal O Globo, reportagem trazida pela jornalista Miriam Leitão, e também divulgada no Bom Dia Brasil da Rede Globo desta quarta-feira. Segundo a reportagem, o homem, o suspeito, né, que foi preso, é conhecido por Amauri. Ele já é conhecido na região por ameaça aos povos indígenas e foi preso em flagrante, fazendo ameaça aos povos indígenas. Segundo essa mesma reportagem, ele foi preso em flagrante e foi considerado flagrante justamente por estar fazendo novas ameaças aos povos indígenas. Então, tá aí, né, um suspeito preso pelo desaparecimento do indigenista e também do repórter britânico na região amazônica. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, 5 pessoas foram ouvidas ontem, né, na qualidade de testemunha e um na qualidade de suspeito. Os nomes não foram divulgados. Fontes próximos à Secretaria de Segurança Pública afirmam, né, e também representantes lá da cidade de Atalaia do Norte, região onde os dois desapareceram, afirma que o suspeito que foi ouvido é Amauri. Então, segue as investigações e as buscas também. Você está precisando ou está pensando em comprar um carro ou trocar o seu carro? Então venha para a Marvel Automóveis. Na Marvel Automóveis você tem veículos de qualidade, procedência, um bom atendimento e os melhores preços da região. A Marvel Automóveis está na rua Rael Bonfacker 901, no Jardim Água Boa, em Dourados, e atende Dourados e toda a região. Os telefones da Marvel Automóveis estão na descrição do vídeo. Marvel Automóveis, aqui você faz um bom negócio.
O Senado Federal aprovou ontem um projeto de lei que já havia vindo da Câmara Federal. Esse projeto de lei inclui o rastreamento de depressão nas gestantes. Essa inclusão deve ser feita em todas as ações já que acontecem no pré-natal. Pelo projeto de lei, esse rastreamento ele tem que acontecer no primeiro e no terceiro trimestre da gravidez. Se detectada ali a doença de depressão, a gestante deve ser encaminhada para psicólogos ou psiquiatras. O acompanhamento ele tem que ser feito também no pós-parto e durante o acompanhamento ali enquanto a mãe necessita de todos os cuidados com o bebê. Nesse caso também, se detectada a doença, a mãe deve ser encaminhada a psicólogos e psiquiatras. O texto veio da Câmara, foi aprovado ontem no Senado, mas como o texto foi modificado, algumas coisinhas do texto foram modificadas, ele voltou para a Câmara para apreciação e votação. O Senado Federal também aprovou um projeto nesta terça-feira que institui o Junho Verde. Esse projeto traz a conscientização das pessoas com relação ao meio ambiente. Conscientização essa que será conduzida, né, pelo poder público, escolas, igrejas, demais comunidades e também os povos indígenas. Vamos falar da situação difícil para os brasileiros, né? Nos últimos 2 anos, o número de pessoas em situação difícil, né, sem ter o que comer, dobra. São aproximadamente 33,1 milhões o número de pessoas sem ter o que comer no Brasil. Olha, olhando assim, esse número parece bonito, né? 33,1 milhão, né? Que legal. Só que a situação é séria. O número real é 33 milhões e 100 mil pessoas aproximadamente estão sem ter o que comer no Brasil. Há 2 anos atrás, esse número era pouco mais de 14 milhões de pessoas. Bom, essa questão divide opiniões, porque há especialistas que acreditam que o que causou essa situação difícil aí para os brasileiros foi a pandemia. Já outros especialistas defendem que não, que a situação de fome no Brasil é devido à falta de políticas públicas, né, que favoreça aí as pessoas menos favorecidas financeiramente. Esse quadro, ele volta a ser semelhante à da década de 1990, onde o Brasil estava na lista do risco da fome, né? No entanto, depois diminuiu-se esses números, né? Os brasileiros tiveram aí um pouco mais de condições, pelo menos para se alimentar. Agora voltou a um número expressivo. Hoje, cerca de 33 milhões e 100 mil pessoas não têm o que comer. Esses dados são do segundo Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar no contexto da pandemia no Brasil. Dados
divulgados ontem. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Nunes Marques e e manteve a cassação, né, do deputado estadual Fernando Francischini. Conforme eu disse ontem, havia duas situações no Supremo Tribunal Federal. Uma que iniciou na madrugada de ontem, de forma virtual, onde havia um pedido de revogação da decisão do ministro Nunes Marques, que devolveu o mandato a Fernando Francischini. Então, o suplente de Fernando Francischini entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Essa ação estava sendo relatada pela ministra Carmen Lúcia. Uma outra situação aconteceu que o ministro Nunes Marques, ele derrubou uma decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato de Fernando Francischini. Aí o ministro Nunes Marques sozinho derrubou a decisão do TSE. Só que o ministro Nunes Marques levou a decisão para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma é composta por 5 ministros. Enquanto isso, no plenário, um dos ministros pediu vista do processo analisado pela ministra Carmen Lúcia. Lá na segunda turma, ontem à tarde, por 3 votos a 2, os ministros mantiveram a decisão de cassação, né? Eles revogaram a decisão do ministro Nunes Marques e, com isso, será mantida a cassação de Fernando Francischini. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio da segunda turma, mantém Fernando Francischini cassado de seu mandato e inelegível. Eu quero falar para você da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo, você tem profissional qualificadíssimo, os melhores preços da região e um bom atendimento, é claro. A Vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende Laguna Carapã e toda a região. Vidraçaria Triângulo. O TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral, rejeitou o pedido de transferência de domicílio do ex-juiz Sérgio Moro para São Paulo. O juiz Sérgio Moro, natural do Paraná, fez sua transferência domiciliar para São Paulo e pretendia se candidatar ou a deputado ou a senador pelo estado. Por 4 votos a 2, o TRE entendeu que o ex-juiz não tem vínculo nenhum com o estado de São Paulo. Um dos ministros citou uma consultoria da qual Sérgio Moro faz parte, mas, segundo ele, os atendimentos, ou a maioria desses atendimentos, foram feitos de forma virtual. Então, não há argumentos que comprove, ou documentos, que comprove vínculos do ex-juiz Sérgio Moro com o estado de São Paulo. O juiz Sérgio Moro, depois, ao saber da decisão do TRE, disse em nota, abre aspas, recebo com surpresa a decisão do TRE. Logo anunciarei novos passos, mas minha surpresa é porque nas ruas de São Paulo há pessoas que me recebem com carinho, pessoas que conhecem o trabalho da Lava Jato
e assim como eu, se orgulha dele. E continua Sérgio Moro, não desistirei do Brasil. Fecha aspas. O presidente Bolsonaro, em pronunciamento ontem no Palácio do Planalto, disse, abre aspas, fui do tempo em que decisão do Supremo Tribunal Federal não se discutia, se cumpria. Não sou mais. Fecha aspas. O presidente Bolsonaro disse também que, se for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, o, o novo marco temporal para a demarcação de terras, se for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai descumprir a decisão. Essa análise do Supremo Tribunal Federal trata-se de uma questão em que os indígenas podem ou não reivindicar a demarcação de terras que eram ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição brasileira em 1988. Então, o Supremo Tribunal Federal está julgando essa questão e pode, então, determinar que essas terras podem ser ocupadas pelos índios, né? Uma vez que eram ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição Federal em 1988. Vamos acompanhando aí o desfecho da situação, né? E ver que rumo vai tomar essa discussão. Mas, segundo o presidente Jair Bolsonaro, essas votações e ações do Supremo Tribunal Federal é para prejudicá-lo politicamente. Bolsonaro continua dizendo que as iniciativas ou ações do Supremo Tribunal Federal tentando prejudicá-lo não prejudica somente a ele, mas ao Brasil, disse Bolsonaro em pronunciamento ontem no Palácio do Planalto. Um carro invade uma rua cheia de pedestres nesta manhã em Berlim, na Alemanha. E nessa invasão, uma pessoa morreu e pelo menos 30 ficaram feridas. Dessas 30, 5 pessoas estão em estado grave. O motorista do carro foi detido pela polícia. Mas a polícia ainda não informou se o atentado foi proposital ou se foi um acidente. O caso aconteceu perto da rua em que, em 2016, um homem entrou com um caminhão, matando 12 pessoas também, né? Esse homem, em 2016, ele roubou um caminhão após ter pedido de asilo negado na Alemanha, né? Aí então ele entrou nessa rua, matando aí 12 pessoas. Bom, o motorista foi detido, né, do atentado de hoje. Esperamos que fique preso, né? Mas a polícia ainda vai divulgar, com certeza nas próximas horas, se foi um acidente ou foi um atentado. O fato é que 30 pessoas ficaram feridas, dentre elas 5 pessoas em estado grave e um morreu. Vamos à cotação do dólar. O dólar comercial nesta manhã teve pequenas oscilações entre 4,87 e 4,90, né? Neste momento, o dólar comercial está em R$ 4,90. O dólar turismo está em R$ 5,10. O euro em R$ 5,23. Muito obrigado, né?
essas foram as notícias de hoje. Sempre grato a você que acompanha a gente até o final do vídeo. Meio gripado, mas estou gravando aqui. Volto amanhã com mais notícias para você, na certeza de que você estará aí nos assistindo. Boa quarta-feira para você e até lá.